Vamos lá? Mais um bloco, meu futuro servidor, para que a gente possa concluir as nossas questões a respeito de carência, cálculo, benefício. A gente parou na questão 20 e agora vamos dar continuidade a essa treta aí para que a gente possa aprender tudo. Questão 21 na tela e vamos lá. A questão 21, deixa eu sair para dar mais leitura para vocês. Ela fala a respeito do auxílio por incapacidade temporário e diz que será devido ao segurado empregado a partir do 30º dia do seu afastamento da atividade laboral. Certo ou errado? Você já deve estar se coçando aí na cadeira falando, professor, errado. Perfeito. Errado. Agora, por que errado? Lembra que o auxílio por incapacidade temporário, ele se inicia a partir do 16º dia, desde que requerido até 30 dias a contar do afastamento. A contar do afastamento. Então, é assim que funciona. Caso ele requeira até 30 dias, a partir do 16º dia. Professor, não entendi. Então, entenda de uma vez isso aqui para nunca mais esquecer. Ele se acidentou, se afastou 1/1/2022. Se ele requerer até 30/1/2022, o início do benefício dele será no 16º dia, ou seja, retroage caso ele requeira até aqui, tá bom? Se ele requerer após, será a data do requerimento. Se ele requerer após, será a data do requerimento. Se eu requerir após 30 dias, requeri dia 5 de fevereiro. O início do meu benefício é 5 de fevereiro. Professor, e o que acontece o restante? Não recebe. Lembrando que a empresa tem a responsabilidade de pagar até o 15º dia. Até o 15º dia a empresa paga. Após isso, meu amigo, encerrou. Acabou. A empresa não paga mais. Ele tem a obrigatoriedade de até o 30º dia requerer no INSS para receber a partir do 16º dia. Se ele não cumprir o prazo, vai receber o benefício? Vai, mas a partir da data do requerimento. Então, quando ele fala que é a partir do 30º dia, está errado porque é a partir do 16º dia. Próxima. Questão 22 fala o seguinte. Constatada em processo judicial e que tenham sido assegurado o contraditório e ampla defesa, simulação ou fraude no casamento ou na união estável com a finalidade de obter benefícios previdenciários. O cônjuge ou o companheiro superstite perderá o direito à pensão por morte. A gente já viu isso, tá na legislação de forma clara. Caso comprove simulação ou fraude em processo judicial, o que vai acontecer? Me diga aí. Não vai ter direito ao benefício, ou seja, perderá o direito à pensão por morte. Questão correta. A questão só veio taxativamente trazendo aí o que o texto da lei fala. Questão 23. Questão 23 fala o seguinte. Em fevereiro de 2016, Valdemar, que era empregado, então já circula aqui, ele é empregado, pelo regime seletista e recebia um salário mínimo de sua empregadora. Recebia um salário mínimo da empregadora. E ele foi demitido. E 30 dias depois, condenado à pena de prisão em regime fechado. Ele é casado com Idalina, então casado com Idalina, com quem tem 2 filhos menores. Considerando a situação hipotética, julgue o item a que se segue, com base no regramento previdenciário acerca do auxílio reclusão. Assim que terminar de cumprir a pena, Valdemar deixará de ser segurado da Previdência Social. Olha lá, a questão ela trouxe várias informações, tá?
E ele só quer saber se após ele ser solto, vai continuar sendo segurado da Previdência Social. Deixa eu só ver se essa continuação... Ela não tem continuidade, mas aqui a gente pode tirar várias lições, tá bom? Primeiro lugar, o Valdemar é empregado, regime seletista e recebia salário mínimo. Por que colocaram essa informação? Porque eu sei que aqui ele é um segurado de baixa renda, que é um dos requisitos para receber auxílio reclusão, tá? Eu sei que a questão não está falando de auxílio, a afirmativa não está falando do auxílio reclusão em si, mas é bom a gente revisar esse auxílio reclusão. Então aqui ele está informando que é de baixa renda. Ele foi demitido e após 30 dias condenado à prisão. Poxa, se ele foi demitido após 30 dias, ele ainda está no período de graça. Ele ainda mantém a qualidade de segurado. Por quê? Se ele foi demitido, após a demissão, qual é o meu período de manutenção da qualidade de segurado? Eu sei que você já está falando aqui, eu já estou ouvindo aqui. 30 dias? Não, é 12 meses. 12 meses. Se depois de 30 dias ele foi condenado à prisão e a prisão foi em regime fechado, já é outro requisito para o auxílio reclusão, baixa renda e regime fechado, ele é casado e tem 2 filhos menores. Então, Idalina e os 2 filhos menores terão direito ao auxílio reclusão. Isso é um fato. Caso a gente fosse analisar a questão se a afirmativa viesse falando alguma coisa a respeito do benefício de auxílio reclusão. Mas a afirmativa só veio mais simples ainda. Assim que terminar de cumprir a pena, Valdemar deixará de ser segurado da Previdência Social? Pelo amor de Deus, né? Totalmente errada. Por quê? Aqui é uma questão, na verdade, de manutenção da qualidade de segurado. Eu sei que ele vai ter direito, porque ele está demitido somente há 30 dias. E eu já tenho conhecimento das regras, vou aparecer aqui, porque vocês têm que me olhar gesticulando aqui sozinho, porque eu sei que manutenção da qualidade de segurado para aquele que foi solto da prisão, está lá especificado. Ele tem direito a 12 meses. Então ele não vai perder logo quando deixará de cumprir a pena. Na verdade, depois de cumprir a pena, ele tem 12 meses, ok? Questão 24. Questão 24 vem lindamente e fala: em regra, o período de carência para a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporário é 12 contribuições mensais. Tem gente que vai falar, professor, isso aí foi o senhor que elaborou? Não, questão de prova. Questão de prova. Ah, professor, mas não é tão fácil assim não. O senhor parece que está falando como é fácil, mas não é tão fácil não. Por quê? Eu sei que o auxílio por incapacidade temporário existe casos de isenção. Perfeito. Mas olha o início da questão aqui. Eu vou fazer um coração aqui para você, ó. Em regra. A regra é 12 contribuições. Existe o salvo, existe a exceção que me diz que, em caso de doença profissional do trabalho, em caso de acidente de qualquer natureza ou causa, em caso de doenças listadas pelo Ministério da Saúde, atualizada a cada 3 anos, é isento de carência. Mas aqui ele quer saber a regra. A regra, tá bom? Então, questão 24, você pode assinalar como correta e seja feliz na sua prova. Questão 25. Questão 25. Ai, professor, o tamanho dessa questão, meu Deus do céu, eu vou morrer. Não vai morrer, não. Vai sobreviver e ainda vai acertar a questão. Situação hipotética. Maria, servidora pública federal. Então, eu sei que Maria é servidora pública federal. E Haroldo, empregado em empresa privada, contraíram núpcias. Foram pro tcheco-tcheco no sovaco, né? Entre si há mais de 20 anos. Eita, mais de 20 anos. E não tiveram filhos. Então eles contraíram núpcias, né? Mantêm uma relação e não tiveram filho. Assertiva. Nessa situação, caso Maria morra, Maria é servidora pública federal, Haroldo terá direito a receber o benefício de pensão por morte pago pelo regime de previdência social dos servidores públicos federais? Todavia, se Haroldo morrer primeiro,
Maria terá direito a receber pensão por morte a ser pago pelo regime geral de previdência social. Presta atenção nessa treta. Essa questão, ela traz situações de regime próprio de previdência social e também de regime geral de previdência social. Quando eu estudo para o INSS, eu estudo regime geral, é aquele que pega todo mundo. Quem não tem regime pode vir para mim que eu estou pegando. Regime geral. O regime próprio a gente já viu que é próprio dos servidores públicos efetivos. Só que existem servidores públicos efetivos que não possuem regime próprio? Sim, professor! Beleza. São aqueles entes federativos que optaram por não criar regime próprio. Beleza? A questão não fala nada disso. A questão só quer saber o seguinte. Haroldo é do regime geral e a esposa dele é do regime próprio. Se a esposa dele morrer, ele pode receber aqui pensão por morte do regime próprio? Sim. E se o Haroldo morrer, ela sendo de regime próprio, pode receber pensão por morte do regime geral? Sim. Não tem problema nenhum, tá? Até porque hoje, atualmente, as regras da pensão por morte do regime geral é igual ao do regime próprio. Com a emenda, com a reforma da Previdência de 2019, ó, deixou tudo igual, tá? Então, mesmo minha companheira sendo de regime próprio ou de geral, eu vou ter direito à pensão por morte. Questão 25, questão correta. Questão 26. Cláudio trabalhou como empregado de uma empresa privada durante 17 anos. Quando então foi aprovado em um concurso público federal. Cara, tô imaginando já vocês aqui. Falha assertiva. Nessa situação, Cláudio poderá computar o tempo de serviço na iniciativa privada para efeitos de aposentadoria no serviço público, em hipótese em que os diferentes sistemas de previdência social se compensarão financeiramente. E aí, doutor? Certo ou errado? Certo ou errado? Deixa eu voltar aqui. Olha lá, a gente viu isso quando estudou lá a parte constitucional. Que lembra que eu falei que o tempo que eu tenho de regime geral de previdência social e agora eu sou regime próprio de previdência social, cada um tem a sua caixinha. Cada um tem sua caixinha. Tem dinheiro aqui, tem dinheiro aqui. Quando eu estava na iniciativa privada, eu estava colocando dinheiro aqui. Quando eu fui para a iniciativa pública, eu comecei a colocar dinheiro aqui. Esse não visualiza esse e nem o regime geral visualiza o outro. O que acontece é o seguinte. Presta atenção. Se eu quero que o regime próprio visualize minhas contribuições do regime geral, o regime geral vai ter que informar isso para o regime próprio. Ele informa através de uma certidão de tempo de contribuição, conhecida como CTC, certidão de tempo de contribuição. E o que essa certidão faz? A compensação. A compensação que a questão está falando aqui, ó. Eles se compensarão financeiramente. Eu vou dar tipo um cheque falando, ó, tá aqui meu período, pega para você, fique para você e tá aqui o dinheiro de todo o período que ele contribuiu para mim. Tá? Então aqui, nesse caso específico, a questão está correta. Trouxe o entendimento certinho do que ocorre quando eu mudo de regime, que é o que vai acontecer com você. Com você vai acontecer a mesma situação, ok? Vamos lá? Questão 27. O direito à pensão por morte é assegurado ao cônjuge, ao companheiro, somente se, no momento do óbito, houver casamento ou união estável por no mínimo 5 anos. Eu sei que você não me decepciona. Eu sei que você já está falando, professor, as questões estão muito fáceis. Não é questão fácil. É que você estudou. Leva isso aqui para alguém que não estudou previdenciário para tu ver. Não é fácil, não.
Você fez tornar fácil a partir do momento que você fez sua parte de estudar, tá bom? Então, a questão aqui erra, porque não é 5 anos. Ele tem que ter um tempo mínimo, sim, né? Mas qual é esse tempo mínimo? 2 anos. 2 anos, tá bom? Questão considerada errada. Errada. 28. Roberto, empregado da empresa Silva e Silva Limitada, há mais de 1 ano e 8 meses, na qual recebe salário mensal equivalente a um salário mínimo. Ele deverá se afastar do trabalho por 4 meses em função de um problema cardíaco, atestado em perícia do INSS. Nessa situação hipotética, durante o período de 4 meses de afastamento, Roberto fará jus ao recebimento do auxílio acidente. Do auxílio por incapacidade temporário. Não de auxílio acidente. Auxílio acidente é aquele benefício que o segurado vai receber nos casos em que um acidente deixou sequelas que reduziram sua capacidade laborativa, tá bom? Então, no caso aqui é um período curto, de 4 meses, então é auxílio por incapacidade temporária enquanto ele trata. Depois que tratar, volta a trabalhar. Questão 29. Questão 29 vem e fala o seguinte, que é uma continuação daquele caso lá. Ó. Caso, após seu afastamento do trabalho, Roberto não recupere a saúde e se comprove a sua incapacidade absoluta para o trabalho no INSS, poderá conceder-lhe aposentadoria por incapacidade permanente. Gente, lembrando, aposentadoria por incapacidade permanente é exatamente quando eu não consigo cumprir a minha capacidade laborativa. E aqui ele coloca a palavrinha absoluta, né? Então, quando eu coloco absoluta é que eu estou dizendo, não importa, eu não consigo mais exercer nenhuma atividade devido à minha condição laboral. Nesse caso, vai sim ser concedida a aposentadoria por incapacidade permanente. Questão correta. 30. Terá direito ao salário família o empregado aposentado que retornar ao trabalho na mesma empresa, exercendo a mesma função. E aí? Terá direito ao salário família o empregado aposentado que retornar ao trabalho na mesma empresa, exercendo a mesma função? Correto, tá bom, gente? Lembrando, professor, quem é aposentado pode retornar à atividade? Pode sim, não tem problema nenhum. Só que lembrando que, se ele retornar à atividade, ele vai realizar contribuições para a Previdência normalmente. Mesmo sendo aposentado, Se está exercendo atividade após a aposentadoria, amém. Continua contribuindo para o INSS. Professor, mas se ele é aposentado, já está recebendo o INSS. Como empregado, ele vai contribuir para o INSS e esse dinheiro vai servir para quê? Princípio da solidariedade. Você foi solidário com o INSS, você doou essa contribuição para o INSS. Você é aposentado, não tem mais direito a receber outra aposentadoria dentro do mesmo regime, ok? Então aí a questão está correta. E só lembrando que o aposentado, mesmo que ele não retornar ao trabalho, tiver filhos menores de 14 anos ou inválidos ou deficientes e for baixa renda, tem direito a salário família na aposentadoria, tá? Ele sendo aposentado e comprovar os requisitos, ele tem direito a receber salário família na aposentadoria. Questão 31, questão grande, vamos lá. João, padeiro, que contribuiu para o regime geral de previdência social por 30 anos, completará 60 anos de idade em 2016. Ele é casado há mais de 20 anos com Márcia, que possui 45 anos de idade.
com a qual teve 2 filhos, José Carlos, que tem 24 anos e é inválido, e João Vitor, que tem 10 anos de idade. Considerando nessa situação hipotética, julgue o próximo item. Em decorrência da reforma da Previdência ocorrida em 2015, o professor teve reforma da Previdência em 2015? Sim, uma mini reforma. A pensão por morte concedida a Márcia, no caso de falecimento do João, cessaria depois de completado 2 anos de percepção do benefício. Preste atenção, meus queridos! O futuro servidor! A regra lá de trás é a mesma regra que vale hoje. Ele tem que ser casado há mais de 2 anos, e aqui no caso é 20. Então, o primeiro critério, que é 2 anos de casamento ou união estável, check. E tem que ter mais o quê? 18 contribuições. Aqui fala que ele contribuiu durante 30 anos, então tem muito mais de 18. Cumpriu os 2 requisitos, tabela. Tabela da idade, aquela tabelinha. E uma coisa da tabela que a gente tem que saber é que quando atinge 44 anos, a pensão passa a ser vitalícia. Então, a questão de Márcia não vai ser por 2 anos. Questão errada. Errada. Porque vai ser vitalício. Vitalício, ok? Vamos continuando. Questão 32. Se João falecer após a concessão do benefício previdenciário, seus dependentes terão direito à pensão por morte, salvo João Carlos, que já possui 24 anos de idade. É uma continuação dessa questão, tá? Então ele está falando, se João falecer após a concessão do benefício previdenciário, seus dependentes terão direito à pensão por morte. Até se ele falecer antes, terão direito, tá? Mas aqui não deixa a questão errada. Salvo João Carlos, que já possui 24 anos. E a gente vê, ó, João Carlos tem 24 anos, mas João Carlos é inválido. Então a questão se torna errada, porque eu tenho 24 anos, mas sou inválido e isso que importa para a minha prova. Ok? Questão 32 errada. Questão 33. O auxílio reclusão é um benefício devido ao segurado da Previdência Social que, recolhido da prisão, ficará impossibilitado de prover o seu próprio sustento e o da sua família. Certo ou errado? Vamos lá, vamos lá. Eu vou deixar vocês pensarem. Pensaram já? Pronto. Devida ao segurado? Tu não vai fazer o favor de errar uma questão dessa em prova. Aparece muito esse tipo de questão. Não é devido ao segurado. É devido ao dependente. Gostei de fazer isso. Então não é ao segurado, é ao dependente. É ao dependente. Questão errada. Cara, eu não tô brincando não. Muita gente passa batido nisso aí e erra. Na prova você vai estar emocionado. Eu sei que você vai estar emocionado. O importante é que emoções eu vivi, só que na prova você tem que estar, ó, ligado. Tem que estar com a cabeça ligada para não cair nesse tipo de pegadinha, tá bom? Questão 34 fala o seguinte. O salário família devido ao segurado ou empregado é pago pelo empregador, enquanto o salário família devido ao segurado contribuinte individual é pago pelo INSS. Caraca, não podia ter questão melhor, né? Questão totalmente errada. Por quê? Contribuinte individual não tem direito ao salário family. Pronto. Questão errada por causa disso. Eu sabendo que o salário família é pago para o empregado com avulso e doméstico, já estava aí a questão mortinha, né? Questão 34 errada. Questão 35 fala o seguinte, situação hipotética. Um trabalhador urbano, segurado do regime geral de previdência social, completou 65 anos de idade do corrente ano de 2015 e pretende se aposentar por idade assertiva. Nessa situação, esse trabalhador terá direito ao benefício desejado desde que comprove ter contribuído para a Previdência Social por pelo menos 30 anos. Gente,
essa situação, na verdade, essa questão aqui, ela está desatualizada, né? Nem percebi. Está desatualizada. Antigamente, existia a aposentadoria por idade para o trabalhador urbano. Hoje em dia não existe mais. A aposentadoria por idade é só para o trabalhador rural, que no caso, se completar os 60 anos se homem, né? E 57 se mulher, e comprovar 15 anos de efetivo exercício de atividade rural, tá? Essa questão aqui, na época, foi considerada errada, porque ele também só precisava comprar 15 anos de contribuição, tá bom? Questão desatualizada. Questão 36. A concessão do auxílio por incapacidade temporário independe de carência nos casos em que o segurado ficar incapacitado para o seu trabalho por mais de 15 dias consecutivos devido a alguma doença profissional ou a um acidente de qualquer natureza. Questão correta. Professor, mas aí ele não falou nada a respeito das doenças listadas. Ele falou que é somente devido a doença profissional ou acidente de qualquer natureza? Não. Ele não restringiu. Ele falou que doença profissional e acidente de qualquer natureza também isentam de carência. E sendo assim, a questão 33 se torna correta. Se torna correta, tá bom? Questão 37. A questão 37 vem linda e maravilhosamente e fala: em virtude de agravamento de doença, Maria, que exerceu por 20 anos como empregada de uma fábrica de roupa à função de costureira, foi considerada incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garantisse subsistência, tendo sido aposentada por invalidez, né? Que agora se chama aposentadoria por incapacidade permanente. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. Caso Maria comprove necessidade de assistência permanente de outra pessoa, ela fará jus ao valor da aposentadoria por ela recebida, acrescido de 25%, ainda que ultrapasse o teto de pagamento do benefício do regime geral, acréscimo que cessará com sua morte, visto que não é incorporado ao valor da pensão por morte a ser paga aos seus dependentes. Gente, nesse caso aqui você chora de tão emocionado porque você já sabe essa treta. A questão está mais que correta, né? Se pudesse colocar certo 2 vezes, a gente colocaria certo 2 vezes. Por quê? Ele traz todos os elementos para eu receber a majoração de 25%. Eu tenho que ter assistência permanente, em primeiro lugar. Eu tenho que receber os 25% porque eu necessito permanentemente de outra pessoa me ajudando. Nesse caso, esses 25% podem ser somados ao meu rendimento já. Pode ser superior ao teto da Previdência, não tem problema. E ele não vai passar para a pensão por morte. Se caso faleça, a pensão por morte não inclui esses 25%, ok? Não inclui esses 25%. 38. A Previdência Social atenderá, nos termos da lei, ao pagamento de auxílio reclusão aos dependentes do segurado do regime geral de Previdência Social, independentemente da renda do referido segurado. E aí? Auxílio reclusão é independentemente da renda? O auxílio reclusão é para segurados de baixa renda. Lembrando que baixa renda é um valor estipulado periodicamente, periodicidade anual, onde uma portaria determina. Esse ano, estou gravando essa aula em 2022, é 1.633, alguma coisa assim. Professor, esse valor não precisa decorar, né? Não precisa. Precisa saber que o auxílio reclusão é baixa renda e que tem uma periodicidade onde esse valor é atualizado. E que esse valor eu considero, para fins de auferição de baixa renda, a média das últimas 12 contribuições, média aritmética sempre das últimas 12 contribuições do segurado no ato do requerimento, ou das 12 contribuições anteriores à reclusão, anteriores à prisão, ok? Questão 39, vem e diz: se um segurado da Previdência Social falecer e deixar como dependentes seus pais e sua companheira, o benefício de pensão por morte deverá ser partilhado entre esses 3 dependentes, na proporção de 1/3 para cada um. Gente,
Se ele deixar como dependente seus pais, que é pai e mãe, e a companheira, o que vai acontecer? Os pais não têm direito. Por quê? Dependente de primeira classe, dependente de segunda classe. A existência de dependente de primeira classe elimina os dependentes de segunda classe. Questão errada. Questão 40. Em regra, a renda mensal do benefício de prestação continuada que substitui o salário de contribuição ou rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao de salário mínimo, nem superior do limite máximo de salário de contribuição, né? Tá falando de renda mensal. Isso aí, tá certo ou tá errado? Em regra, corretíssimo. Em regra, corretíssimo. Lembrando que pode existir benefício menores que salário mínimo. Pode, desde que não substitua o salário de contribuição. Em regra, esses benefícios são auxílio reclusão? Não. Auxílio acidente e salário família. Podem ser menor que o mínimo porque não substitui o salário de contribuição ou o rendimento do trabalhador. Ok? Então, questão 41, correta. A gente pulou a questão 40. Eu sei que vocês já estavam se retorcendo na cadeira. Eita, professor, pulou. Pronto, voltei. O valor dos benefícios de prestação continuada pago pela Previdência Social, inclusive o salário maternidade, será calculado com base no salário-benefício. Nem todos são baseados no salário-benefício. A gente vê que salário maternidade não é baseado no salário família, no salário-benefício. Salário família, não. Pensão por morte, não. Auxílio reclusão, não. Então, por isso que o salário-benefício, que é nada mais que a média aritmética simples de todo o período contributivo de julho de 94 até agora, ele vai interferir nas aposentadorias, na auxílio por incapacidade temporário, tá bom? E outros benefícios, ok? Então, questão aqui é errada, tá? O valor do benefício de prestação pago pela Previdência, inclusive o salário de família, será calculado com base no salário-benefício. Questão errada. E só lembrando, qual é o cálculo do salário de maternidade? Depende do tipo de segurado. Depende do tipo de segurado. Empregado é a remuneração que ela está recebendo. Avulso é a remuneração que recebeu. Doméstico é o último salário de contribuição. Contribuinte individual e facultativo será a média aritmética simples das 12 últimas contribuições considerada no período de 15 meses. Segurado especial, salário mínimo. Prontinho. E questão 42 fala: a renda mensal inicial de um benefício é o valor que o segurado receberá inicialmente, podendo ser posteriormente reajustado, conforme prevê a legislação. As RMI são calculadas pela aplicação de determinados percentuais sobre o salário-benefício, para vários benefícios do regime geral de previdência social. Considerando essa informação, assinale a opção que apresenta corretamente o benefício do regime geral de previdência social e o respectivo percentual do salário de benefício, correspondente à RMI desse benefício, conforme a Lei 8.213 de 1991. A aposentadoria por idade é 100%? Não. É 70%. Lembrando que a aposentadoria por idade aqui, né, ela não existe mais. Hoje só existe para o segurado especial. O segurado especial, que só comprova atividade, é salário mínimo. O segurado especial que tenha contribuído, o segurado especial é facultativo ele contribuir. Se ele contribuir, 70% mais 1% para cada 12 contribuições. Né? 12 contribuições não, 12 contribuições, tá? 1% para cada 12 contribuições. Para o segurado especial que contribui facultativamente. A aposentadoria por incapacidade permanente, 100%. Tu não é doido? 60% mais 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos esse homem,
e 15 anos, se mulher. Auxílio por incapacidade temporária, 50%. 91%. Auxílio acidente, 91%. Auxílio acidente. 100%. Opa. Auxílio acidente, tô voando na maionese aqui. 50%. 50%. E nenhuma das alternativas é o correto. Nenhuma das alternativas da situação a seguir. Tela preta, que coisa linda e maravilhosa. Gente, foi um pouquinho mais longo esse bloco. Passou. Sempre pratique por questões. Sempre façam muito questões, porque ela é que vai fazer o referencial para saber em qual ponto da disciplina você está bem, o que você precisa melhorar, e assim você vai aperfeiçoando, crescendo, 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 até chegar ao topo, que é a sua aprovação. Correto? Próximo bloco, a gente está finalizando o nosso curso, a gente vai ver regras de transições. Tem muita gente que tem medo, tem muita gente que não sabe o que é isso, então a gente vai explicar tudo detalhadamente, o que é regra de transição, e caso caia na sua prova, você só vai fazer assim, ó, estou preparado. Até o próximo bloco.